Olá a todas e todos, com grande alegria estamos aqui na sede da Cotter Editorial. Meu nome é Paulo Berzotti, estamos falando diretamente de Curitiba e estamos aqui com Mauro Lopes. Tudo bem, Mauro? Legal, Paulo, legal. Muito legal você ter aceitado o convite dessa entrevista, parabéns pelo livro. Bem, nós naturalmente vamos falar na entrevista do grande lançamento da Cotter e da editora 247, Lula e a Espiritualidade, obra organizada pelo Mauro Lopes. Ficou lindo o livro, não foi, Mauro? Nossa, cara, ficou uma maravilha esse livro. Eu estou chocado, assim, muito impactado mesmo. Tudo Impactante, legal. muito impactante esse livro. Sim, Muito bonito mesmo. Eu fiquei... Não esperava uma coisa tão bonita assim. Acho que vai todo mundo gostar. Ah, com certeza. O livro está em... Já não sei se é pré-venda. Está na pré-venda, ainda é pré-venda. Né? Apesar de ter saído da gráfica agora, ainda está em pré-venda. E tem o link no site da 247, acho que vai ter no vídeo. Sim. Também, né? E esse, Mauro, é também o primeiro programa que a gente pensa em fazer, uma parceria do canal KTT, que é o canal da Cotter, e também da TV 247, você chama de Pós-TV. Isso. E uma série de entrevistas em que a gente, a Cotter, enfim, uma editora, em que a gente quer articular a entrevista com algo de literatura, de poesia. Legal, né? Eu acho. Você gosta de literatura? Legal. Eu gosto de literatura. De poesia? Gosto de poesia. Certeza. Gosto muito de poesia. Poesia é vida. Eu vou pedir licença para falar um poema, Mauro, de abertura aqui da nossa conversa. Nossa conversa vai ser sobre espiritualidade, sobre militância. Eu escolhi um poema do Jorge de Lima, um grande poeta brasileiro, que foi católico, ao menos em uma certa parte de sua vida, bastante praticante. O poema O Grande Circo Místico, que serviu de base à conhecida peça do Chico Buarque e do Edu Lobo, que tem canções maravilhosas, né? Também o Chico e o Edu são, enfim, artistas militantes, progressistas. Vou aqui falar o poema para introduzir nossa conversa. Então, O Grande Circo Místico, de Jorge de Lima. O médico de câmara da Imperatriz Teresa, Frederico Nips, resolveu que seu filho também fosse médico. Mas o rapaz, fazendo relações com a equilibrista Agnes, com ela se casou, fundando a dinastia de Circo Nips, de que tanto se tem ocupado a imprensa. Charlotte, a filha de Frederico, se casou com um clown, de que nasceram Marie e Otto. E Otto se casou com Lily Brown, a grande deslocadora que tinha no ventre um santo tatuado. A filha de Lily Brown, a tatuada no ventre, quis entrar para um convento, mas Otto Frederico Nips não atendeu e Margarete continuou a dinastia de circo de que tanto se tem ocupado a imprensa. Então, Margarete tatuou o corpo, sofrendo muito por amor de Deus, pois gravou em sua pele rósea a via sacra do Senhor dos Passos. E nenhum tigre a ofendeu jamais, e o leão Nero, que já havia comido 2 ventrílocos, quando ela entrava nua pela jaula dentro, chorava como um recém-nascido. Seu esposo, o trapezista Ludwig, nunca mais a pôde amar, pois as gravuras sagradas afastavam a pele dela e o desejo dele. Então, o boxer Rudolf, que era ateu e era homem fera, derrubou Margarete e a violou. Quando acabou, o ateu se converteu, morreu. Margarete pariu 2 meninas que são o prodígio do grande circo Nips. Mas o maior mistério são as suas virgindades, em que os banqueiros e os homens de negócio têm esbarrado, são as suas mágicas que ninguém acredita, a sua pureza, são as suas levitações, que os simples dizem que há o diabo, mas as crianças creem nelas, são seus fiéis, seus amigos, seus devotos. Maria Helene se apresentam nuas, dançam no arame e deslocam de tal forma os membros que parece que os membros não são delas. A plateia bisa seios, bisa coxas, bisa sovacos. Maria Helene se repartem todas, se distribuem entre os homens cínicos, mas ninguém vê as almas que elas conservam puras, e quando atiram as pernas para a visão dos homens, atiram as almas para a visão de Deus. Com a verdadeira história do grande circo Nips, muito pouco se tem ocupado a imprensa. Sensacional. Muito legal, né? Bacana. O poema é maravilha. Você declamou maravilhosamente também. Espero ter ficado eu fiquei emocionado.
Muito legal, né? O Jorge de Lima, atiram as pernas para a visão dos homens e as almas para a visão de Deus. As meninas no circo, nuas inclusive, mas a nudez da pureza. Como você entende esse poema, Mauro? Incrível, muito né? forte. Sabe que acho que tem a ver com a espiritualidade do Lula, que é o nosso tema, né? O grande mote da nossa conversa. Essa ideia de que a fronteira entre o profano e o sagrado é muito mais tênue do que nos fizeram crer desde a infância, da infância da humanidade e desde a nossa infância também. Né? Essa fronteira é muito tênue. É tão sagrado lançar as pernas, as coxas, o sexo, quanto lançar a alma. É tão profano lançar as pernas, as coxas e o sexo, quanto lançar a alma. Né? Então essa fronteira é muito tênue, se é que existe fronteira. Que você dizia também entre o corpo e a alma. Exatamente, né? Essa fronteira também que se estabeleceu, né, de maneira arbitrária, como se nós fôssemos corpo e alma como algo separado, quando na verdade nós somos corpo e alma como uma palavra só, e não duas ou três palavras. Né? É corpo e alma como algo nós somos um conjunto, esta maravilha do conjunto, e me parece que essa é uma sacada da espiritualidade do Lula. Né? Acho que ele tem uma percepção exata disso, né? Dessa dimensão da... Lula fala da cachaça da mesma maneira como ele fala de Deus. Né? Então, ele é uma dessas bailarinas. Os críticos iriam dizer que ele profana Deus, mas ele também torna sacra a cachaça. Ele mergulha em Deus, né? Porque tudo é sagrado, tudo é profano, tudo é maravilha. É muito legal essa ideia, Mauro, entrando um pouco no livro, né, que a gente mostra aqui de novo, Lula e Espiritualidade, que ficou tão bonito na forma, pelo trabalho da Cotter Editorial, do Salvo Nenqueter, nosso amigo. Sim, né? Grande salve. E também pelo conteúdo. Mauro, não sei se é muito ousado, mas de algum modo você sacou ali a espiritualidade do Lula. Não que ele não tivesse, mas você a divulgou, a formatou. Será por isso que o Lula gosta tanto de você, Mauro? Eu não sei, é um mistério para mim, porque, de fato, eu conheci o Lula muitos anos atrás, ali no início dos anos 80, eu era jornalista do Jornal do Partido Comunista, do Voz da Unidade, eu cobria a área sindical e ele era... Né, Voz da Unidade. Voz da Unidade, Jornal do Partido Comunista. E ele era o líder sindical ascendente, né, ainda conheci-o antes da prisão, inclusive. A gente teve algumas... E depois nunca mais nos vimos, nem na época da presidência, nunca. E aí vai se desenvolvendo de maneira misteriosa essa coisa. A gente está fazendo o Paz e Bem, ele é replicado no 247, durante o período da cadeia. Porque isso é um mistério. A nossa amizade surgiu quando ele estava na cadeia. Sim, é verdade. Porque ele recebia os programas de pendrive. Tem o Marco Aurélio Marcola, grande figura. Marcola foi o grande pombo-correio, o grande elo de ligação entre Lula e o mundo durante o período da cadeia. Então ele levava os pendrives com os programas e o Lula começou a questionar, a perguntar, a mandar mensagens, a mandar bilhetes, e ali a gente começou uma conversa sobre dois temas. Acho que tem duas vertentes que acabaram ligando o Lula ao Paz e Bem e nos ligando, que é essa vertente da espiritualidade e a outra vertente da história. Né? E acho muito interessante porque não dá para pensar uma espiritualidade descolada da história. Né? Então acho que é muito interessante que essas duas vertentes tenham acontecido. Né? E sei lá, cara, como é que isso aconteceu? Né? Eu acho que você foi intérprete um pouco desse sentimento do Lula, talvez para o próprio Lula. Eu tenho um pouco essa impressão. Eu acho que essa comunhão de corpo e alma, sagrado e profano, não sei, eu acho que você comentou de uma maneira legal para nós, talvez legal para ele também, porque ela é também a comunhão entre a militância e a espiritualidade. Sim. Eu acho que assim, a percepção que eu tive era a percepção de que havia uma espiritualidade florescendo no Lula na cadeia. Acho que essa foi a percepção que eu tive. Eu acho que ela estava acontecendo diante dos nossos olhos, mas é aquilo, né? Tá todo mundo vendo, mas ninguém vê. E alguém fala, não, mas tá aqui, né? Tá acontecendo. Acho que foi mais o de constatar
algo que de fato estava acontecendo, sim, né? Que estava a emergência, estava emergindo diante dos olhos do país, uma espiritualidade que era algo íntimo do Lula e que na verdade acho que nem estava muito codificado por ele, né? A cadeia é um lugar, o Lula falou na abertura da executiva do PT em Salvador, ele falou isso: eu saí da cadeia mais humano. É verdade. Foi muito forte, muito bonito isso. A cadeia fez com Lula o que fez com outras pessoas, o que fez com Mandela, o que fez com Mujica, o que fez com Gandhi, né? O que fez com tantas pessoas. Quando eu falo cadeia, eu não estou falando desse depósito de pessoas onde estão 800 mil presos no Brasil hoje, que é aquele na cadeia. Né? São situações as consequências desumanizadas, né? Eu estou chamando de cadeia essa condição que o Lula e esses outros viveram, a solitária. Você tem usado a palavra cela. Cela. A palavra cela é uma palavra que vem do 2º século depois de Cristo, quando os monges, quando começa a haver esse movimento no interior do cristianismo da vida monástica, da vida em mosteiros. Ela já acontecia, não foram os cristãos que inventaram a vida monástica, ela é ancestral na história da humanidade. Acho que na Índia, 2, 3 mil anos antes de Cristo já havia a vida monástica. Mas na Palestina, o lugar onde os monges habitavam, os seus quartos, ganharam o nome de celas. As suas células. Células, né? Quélias. Né? E depois as prisões vão adotar esse mesmo nome, né? É ao contrário do que se imagina. Né? Não é a cela do mosteiro que é por causa de prisão, não. A cela da prisão é por causa de cela de mosteiro, mas essa característica, né? De cela para um, né? Célula, unidade. De modo a favorecer essa introspecção, essa reflexão. É a condição. Eu tive esse bom trajeto, né? Durante quase 2 anos eu tive a experiência da vida monástica, então vivi também numa solitária, na minha cela, no mosteiro. E realmente é muito impactante, porque você... Impactante, o Lula... Eu dou risada porque o Lula, ele que percebeu, eu nunca tinha percebido isso. Que eu fico usando muito a palavra impactante, é um vício de linguagem, eu não tinha reparado isso. E ele, a primeira vez que nos vimos de fora da cadeia, ele falou: impactante, né, Mauro? Ele percebeu, ele reparou. Agora deve ter ouvido muitos programas. Então. E aí é muito forte, porque quando você está nesse ambiente da solitude, com o tempo você tem um processo que, imagino que tenha acontecido com o Lula, a gente não conversou ainda sobre isso. Certo. O que acontece conosco no mundo, né, quando a gente está nessa dinâmica nossa? A gente passa o dia inteiro pensando. O dia inteiro, a gente pensa o tempo todo. E a gente não sabe o que está pensando, a gente simplesmente pensa. A gente pensa. Quando você vai para essa condição da solitude, quando você vai para uma solitária, um dia você descobre que você está pensando. E você começa a dar como que um passo atrás e examinar os seus pensamentos. Então você deixa de ser dominado pelos seus pensamentos. É doido isso, né? Mas é isso que acontece. Ainda mais nessa condição que o Lula ficou, que era que eu fiquei também. Você não tem internet, não tem jornais, não tem... Né? Então você está realmente nesse mergulho. Aí você começa a se dar conta, mas espera, eu estou pensando isso. Por que é que eu estou pensando isso? Algo próximo daquilo que a gente faz na análise. Né? Mas na condição da cela é um processo que isso vai acontecendo de maneira interior muito forte, né? E com isso você adquire uma nova percepção de si próprio, mas não é ensimesmamento. Que é a palavra que quer dizer, não, né? Não é. Você começa a adquirir uma nova percepção do outro, da outra, do universo, do multiverso, que é o que aconteceu com o Lula, claramente é o que aconteceu com o Lula. Mas é um processo difícil, não é? Ele pode não dar esse resultado como deu com o Lula. Quer dizer, me chama a atenção. Eu acho que é também uma vitória, também é um percurso de superar obstáculos. Porque o risco do ensimesmamento existe. Certo. Né? Que levaria a uma depressão, talvez? Ou que leva uma paralisia, não sei. Que leva a uma afirmação das suas verdades, afirmação dos seus traumas, afirmação das suas mágoas. E não a superação. E não a superação, porque você fica num processo, é possível, eu assisti isso na vida monástica com vários monges, você fica num processo em que você começa a desenvolver um mantra negativo dentro de si, que é assim: eu tenho razão,
o mundo não é justo comigo. E você começa então a ficar amargo. É muito comum na vida religiosa e na vida, né? Talvez apostassem que isso ocorreria com o Lula, não? Sim, apostaram que o Lula ia ser destruído, que ele ia para sair, a condição da solitária. Né? Enquanto que, na verdade, ele saiu, ele teve esse florescimento, como você disse. Ele saiu um homem melhor do que entrou, que é outra expressão que ele tem usado, né? Ele fala, eu saí mais humano e eu saí um homem melhor do que eu entrei. É fantástico isso. Incrível. Enfim, também desse processo gerou o livro, porque, bem, o Lula, me parece, já era uma pessoa religiosa. O Lula é católico, teve o Frei Beto, por exemplo, como um conselheiro religioso. Boff também. Boff também, né? Teve lá aquela proximidade. E aí, no começo que ele teve preso, teve aquela coisa de não receber visita nenhuma. Né? Inclusive o próprio Boff ficou ali esperando. Tem uma foto famosa do nosso amigo Joca Madruga, em que o Boff está ali isolado, tal, na porta da Polícia Federal. Mas aí as visitas foram permitidas e começaram a ser permitidas visitas religiosas às segundas-feiras. Isso. Essas visitas têm relação com o livro? Tem. Comente isso, como é? Tem. Aproximadamente um terço, são 24 autores do livro. Certo. Dos 24, 10 são líderes religiosos e religiosas que visitaram Lula. Então, o livro registra o relato que eles fazem e elas fazem dessas visitas. Então, o livro é muito interessante, tem histórias inéditas, tem histórias que nunca antes da história desse país, estão te devolvendo, Lula. Você vê que o impactante é o de nunca antes da história desse país. Nunca antes da história desse país foram contadas. Continua aí pra gente, dá um spoiler aí. Sim, claro, não tem problema nenhum. Eu acho que uma história muito significativa que tem no livro é do encontro de Lula com a Monja Cohen. Em que a Monja Cohen dá uma aula de meditação para ele. Ela ensina o Lula como meditar. Então é muito interessante essa história no livro. A monja é budista. Budista, a Monja Cohen é budista, desculpa. Ela é a grande figura do budismo no Brasil. Então acho que isso é muito forte e diz também algo a respeito do Lula, da espiritualidade do Lula. A espiritualidade do Lula é uma espiritualidade que se abriu. É uma espiritualidade de abertura. Na cadeia teve também esse condão. O Lula é católico, eu sou católico. Sim. Mas o Lula caminhou muito para além da dimensão institucional do catolicismo. E ele se abriu para o diálogo com os outros caminhos de espiritualidade. Então o Lula hoje é alguém que está muito além da ideia do catolicismo tradicional. É um caminho, é o percurso que eu tento fazer. O nosso, esse nosso diálogo aconteceu ao redor do Paz e Bem, né? Eu tenho falado do Paz e Bem nas entrevistas, falou nesse discurso em Salvador, para minha alegria. Claro. O Paz e Bem é um projeto de espiritualidade plural e de paz, né? A ideia na qual, uma ideia fundamental e que o Lula absorveu e que ele hoje, ele é um mestre, né? O Lula tem essa coisa do sábio, da sabedoria. No seu caminho, qualquer que seja ele, há potencialmente tanta verdade quanto no meu caminho. Sim. E a soma dos nossos caminhos todos contém muito mais verdade do que qualquer caminho individual que a gente faça. Sim. Então, isso quer dizer o seguinte... A religião não se reduzindo, digamos, a uma doutrina específica, a um formulário específico, mas tendo essa abrangência ecumênica, se poderia dizer? Macroecumênica. Na verdade, mais do que ecumênica, macroecumênica, e hoje a gente começa a caminhar para uma ideia que é interconviccional, não é mais multirreligioso. É algo que abrange todas as convicções, porque eu acredito fortemente numa espiritualidade profunda dos ateus, dos agnósticos. Acredito profundamente num caminho de espiritualidade profunda. Então ela é interconviccional. Né? E o Lula transita no ambiente para lá, abarcando também agnóstico. A todo mundo, para além, porque o universo das religiões é um universo limitado, institucionalizado. O mistério da vida está muito além dos limites das religiões. E acho que o Lula capta isso com perfeição. Assim, né? Ele virou um sábio.
Mauro, eu vou ler um outro trecho aqui para a gente pegar uma outra ideia. Vamos lá. Selecionei também aqui uma pequena estrofe de São Juan de la Cruz, São João da Cruz. Ah, sim, fantástico. Né? Fantástico, na verdade. Eu acho até que é uma categoria acima da poesia, não sei nem como dizer, né? Ele que também andava descalço, também foi torturado, né? Foi preso, enfrentou... Fez o mesmo caminho da solitária. Sim, enfim, como Santa Teresa d'Ávila, me parece, né? Eram amicíssimos. Enfim... E uma estrofe do poema Noite Escura. Eu não conheço uma tradução em português, eu vou ler em português, né? Mas enfim, talvez não vai ficar tão bonito quanto o original. Diz: ó noite que guiaste, ó noite amável mais que a alvorada, ó noite que juntaste amado com amada, amada em seu amado transformada. Ixi. Eu acho incrível. Então, nesta noite de encontro, nesta noite na cela, nesta noite amável, nesta noite de amor, o amado e a amada se transformaram mutuamente, se encontraram. E essa dimensão também esteve presente ali com o Lula, no sentido também estrito do amor. Fazemos uma relação? Sim, porque é muito significativo esta dimensão de amorosidade. O Lula se apaixonou por Janja, a Janja se apaixonou por Lula, né? Vão casar. E esta não é coincidência, não é acaso, pelo menos eu acredito, que isto tenha acontecido no momento dessa espiritualidade do Lula ter surgido. A dimensão do que a gente chama de mística, né? Mística é o segmento, é seguir. O que é a mística? Sim. Mística é nada mais, nada menos do que seguir de perto os passos do seu amado, da sua amada. Seguir de perto, bem colado. Então, quando você abre o seu coração para este amor pelo outro, pela outra, este amor por Deus, por Yahvé, por Orixá, pela energia, pelos pássaros, pela floresta, pelo multiverso, você abre espaço pelo amor interpessoal também. Sim. Então essa dimensão de amor que aconteceu entre Lula e Janja, que vai acontecer entre homens e mulheres, homens e homens, mulheres e mulheres, é muito forte, né? Acho que é o mesmo, está no mesmo terreno. Novamente, não separando o corpo e a alma, o profano sagrado, mas interlaçando-os. Né? Essa dimensão de São João da Cruz é a dimensão da paixão. O que é a paixão, senão algo tão forte, no qual de uma maneira misteriosa eu me transformo de alguma maneira na minha amada, ela se transforma em mim. Sim. E a gente caminha pela vida transformados. Sim. Porque são poemas religiosos de São João da Cruz, que era um padre, um clérigo, e creio que com votos de celibato, inclusive. Sim. Né? E que expressa essa religiosidade com a imagem do amado e da amada, como nos Cantares de Salomão, me parece. Sim, o livro, acho que um dos livros mais místicos da Bíblia, talvez o livro mais místico da Bíblia, que é o Cântico dos Cânticos, né? O Cantar dos Cantares, que você falou, é o livro do registro de uma história, né? Esse trecho que você leu de São João da Cruz lembra muito o Cântico dos Cânticos. É o registro de um amor profundo de um homem e de uma mulher. Não é? É lindo, é lírico, é sensual. Há sensualidade nesse texto. Sim, a sensualidade. Do São João da Cruz, e no Cântico dos Cânticos, é um livro sensualíssimo. O amor entre... Como nas pernas das meninas, lá para Deus e para os homens. Porque o amor, para aqueles que creem, o amor, a relação de alguém, homem ou mulher com Deus, é uma relação também profundamente marcada por essa sensualidade. Que é paixão. Essa é uma ideia pouco comentada, né? Pouco comentada. Mas é uma história presente ao longo da história. Eu sei quase nada, gente, ó. Sei quase nada. Não, de teologia e de religiosidade sabe e conheço um pouquinho de cristianismo, mas eu estou aprendendo, estou começando, dando os primeiros passos para entender um pouco mais de outras tradições. E eu sei que se eu aprendo de outras tradições, isso me
conforma, aumenta a minha capacidade de olhar. E assim, a gente tem um movimento ali na Idade Média, séculos XI, XII, XIII, das beguinas. Beguinas por causa de belgas, que eram mulheres que se lançaram na vida mística, foram, como todo movimento de grande carisma na igreja, foram profundamente reprimidas pela igreja institucional, mas a gente olha a obra dessas mulheres, é profundamente marcada por uma relação sensual com Deus. É lindo. Incrível. Os textos delas são maravilhosos. Essa é uma ideia muito pouco comentada, muito interessante, claro. Muito, muito. E que se encontrou nessa narrativa do Lula em sua cela. Se encontra muito fortemente, ela se converge muito com o Lula. Bem, então nós temos essa dimensão da espiritualidade, da meditação, da cela, essa do amor entre o amado e a amada, e temos, por fim, a relação com a militância. Sim. O amor com a militância. Eu também aqui selecionei um pequeno fragmento. Que bom! Do início da Cidade de Deus de Santo Agostinho. Também sem nenhuma pretensão de querer parecer vou te falar uma coisa. Apenas para... Você declama lindamente. Obrigado. Muito mesmo. Gostei demais. Aprendi com a Cotter aqui, com o Sálvio. É a Cidade de Deus, de Santo Agostinho, que era africano, nascido em Cartago, ali na região de Cartago, no século V. Mas ele diz que também é preciso falar da cidade da terra, na sua ânsia de domínio, que embora os povos se lhe submetam, quer dizer, embora a cidade da terra escravize outros povos, ela própria se torna escrava de sua própria ambição de domínio. Então, versando sobre a cidade de Deus, também ele não deixa de fazer, enfim, eu poderia interpretar, a denúncia da cidade da terra, mas uma denúncia ativa, uma denúncia militante, uma denúncia não daquela queixa no sentido lamurioso e inerte, digamos, mas de transformação. É também uma dimensão da espiritualidade, portanto. Sim, Santo Agostinho acho que tem um pouco essa dimensão que vem com perdão, porque aqui gente atrás das câmeras só tem gente importante aqui fazendo essa gravação para nós. Tem filósofo, então eu vou usar aqui, né? Santo Agostinho tem essa dimensão um pouco do platonismo, né? Desta separação, né? Cidade da terra, cidade de Deus, né? Então enxergar a cidade da terra como lugar do decaimento, da corrupção, corrupção não no sentido contemporâneo, corrupção no sentido de deterioração contra uma cidade de Deus onde tudo é íntegro, né? Tudo é integrado. Mas de qualquer maneira, eu acho que não é isso. Não seria, portanto, essa visão exatamente que você acredita? Não, eu acho que não é esse o caminho da espiritualidade do Lula. Entendi. Eu achei no sentido de transformar essa cidade. Isso, mas eu queria capturar exatamente esse sentido, que é a ideia de que há uma maneira de enxergar a cidade da terra para além desta dimensão, que ao fim e ao cabo é a redução da espiritualidade, que é aquela que foi ofertada até agora, né, nos últimos anos, pela direita, especialmente pela extrema direita, pelos fundamentalistas, que é de reduzir a espiritualidade a algo absolutamente banal, vinculado a uma negociação, a uma troca cujo único objetivo é ganhar dinheiro e poder. E ao fim e ao cabo é isso. Né? Então, me parece que esta dimensão da cidade da terra como um lugar em que a espiritualidade está reduzida a algo de mais abjeto, que é o cultivo do ódio, que é o cultivo do ganho individual, do ganho egoísta. Por isso, inclusive, ele cita a escravidão, a escravidão do mundo antigo, o mundo de escravidão. O cristianismo se contrapõe a essa escravidão. Eu digo, mas nesses que não sei como dizer isso, mas não há neles também esse mal? Em quem?
É que eu não gosto de falar certos nomes. Mas, por exemplo, nestes que chegaram à presidência da República, naquilo que o Bolsonaro representa, Sim. não é isso que... Ou isso... Esta visão negativa não se aplica a eles? Então, ou eles também... O que vou contar uma historinha para falar disso. Quando acabou a eleição, a gente perdeu. Perdeu a eleição para eles. Sim, claro. E aí explica até, acho que o surgimento do Paz e Bem e todo esse caminho que levou foi até o livro, ali, que né? levou ao livro do Lula, né? Eu procurei o Leonardo Atush, que é a editora 247, é mais uma iniciativa do Leonardo, e é essa convergência bonita dele com o Salvo. Vocês estavam escondidos de canais ali também. Quando acabou a eleição, eu procurei o Leonardo e falei, Léo, não dá. Nós, a esquerda, entregamos a espiritualidade de bandeja na mão da direita, especialmente da extrema-direita e dos fundamentalistas. E está na hora de retomar, de alguma maneira, esse diálogo que lá atrás foi feito com a teologia da libertação, mas que se perdeu. Perfeito. Efetivamente se perdeu. Se a gente olha, apesar do PT ser a resultante de 3 grandes vertentes, né, o sindicalismo, a intelectualidade e as comunidades de base, a espiritualidade, esta dimensão da espiritualidade foi sendo perdida ao longo da história. E sequestrada. E aos poucos esse tema foi sequestrado e apropriado pela extrema-direita. E eu falei para o Léo, de alguma maneira a gente tem que contribuir para reabrir esse debate da espiritualidade. Aí eu falei, vamos fazer um programa. E aí esse programa, de um programa virou um canal, que virou Paz e Bem, e virou essa jornada doida toda e que levou esse encontro com o Lula. São 2 caminhos antagônicos de pensar a espiritualidade e a vida. Sim. Por quê? Quando Lula diz, eu saí da cadeia, um ser humano, mais humano, eu saí da cadeia, alguém mais humano, mais humanizado, ele está dizendo que o auge da espiritualidade é a humanidade. Isso é uma maravilha. Sim. Isto é uma maravilha. O auge da espiritualidade não é algo que a gente fica fruindo, meditando. Eu medito todo dia, a gente fica meditando e tendo assim, sabe? Não. O auge da espiritualidade é o auge da humanidade. E a proposta que os fundamentalistas fazem é de que o auge da espiritualidade é a negação da humanidade. É a afirmação do ódio, a afirmação da morte, a afirmação do direito de supremacia de uns sobre outros. E o que o Lula diz, e a proposta de espiritualidade que o Lula traz, né, é uma proposta de espiritualidade em que esta espiritualidade só tem sentido se ela afirma o amor, a partilha, o caminho comum, a justiça, a paz. Então, acho que são dois projetos de espiritualidade completamente distintos. Quando Santo Agostinho fala, portanto, da cidade da terra, esta espiritualidade fundamentalista está a serviço desta cidade da terra, nesse sentido. Né? Quando Lula está falando da sua condição de ser humano, ele está falando da possibilidade de uma recuperação e de uma possibilidade de reinauguração da cidade da terra, em outros termos. Eu acho muito pertinente, muito bacana, muito correto esse conceito, esse pensamento correto. Você sabe, Nora, eu também sou militante do Movimento Popular por Moradia, aqui em Curitiba. Histórico militante, Não, já teve ele já teve até no 247 da entrevista sobre o Movimento Popular aqui em 2018, foi muito legal, mesmo para denunciar naquele momento um incêndio criminoso. Foi em dezembro de 2018. Sim, porque nós acompanhamos principalmente o MPM, as ocupações hoje, Vilas, Nova Primavera, 29 de março, Tiradentes e Dona Cida. E a 29 de março foi, num ato terrorista, num ato criminoso, foi incendiada. No dia 7 de dezembro de 2018, cerca de 100 moradias pegaram fogo. Salvo o melhor juízo, foi incendiada no curso de uma ação da Polícia Militar. Eu não vi as pessoas que tacaram fogo, mas é impossível que não tivesse sido a Polícia Militar que tacou fogo, entende? Uma operação militar que durou 28 horas. Naquela entrevista eu expandi a ideia do mito da cidade modelo de Curitiba, né, Mauro? Quer dizer, e a comunidade incendiada, né?
E eu aprendi no movimento popular, como uma vez vi o Leonardo Boff comentando, que para o povo Deus é uma evidência. Sim. Porque eu vejo que as pessoas associam a ideia de Deus ao sentido da história, ao sentido da vida, seja generosidade, seja bondade. Eu sou de educação, na verdade, presbiteriana. E citando o reverendo Richard Shaw, de uma linha progressista, foi professor do reverendo Jaime Wright, o irmão dele, Paulo Wright. Jaime Wright que escreveu, né, Brasil Nunca Mais, sobre nomes históricos na resistência da luta contra a ditadura. E numa resistência interreligiosa, né? E junto com Dom Paulo Evaristo Arnes, e ele fala na humanização do ser humano. É isso aí. Então eu vejo que as pessoas entendem Deus como a humanização do ser humano. É isso aí. Mas tudo isso para concluir, então, assim como o bolsonarismo se diz nacionalista, mas entrega o país às potências estrangeiras, é incrível, porque se reivindicam cristãos ou religiosos para cultivarem a segregação, o ódio. Agora vemos isso na Bolívia. Não a humanização, mas a desumanização como processo. São dois caminhos completamente diferentes. E não podemos deixar que a ideia de... Porque às vezes também, não sei se você concorda, mas alguma análise nossa de esquerda parece que quer dizer, não, a religião é ali, a espiritualidade é ali, a militância é ali. Bem, esta forma que eu consideraria equivocada de religiosidade, sim, melhor que não estivesse na política. Mas a forma construtiva, positiva, ela também ela cumpre um papel na militância, sim. Não? Como? Toda vez que nós falamos que a religião é em si mesmo mal e que não devemos misturar a religião com a política, nós estamos deixando o terreno aberto para que os fundamentalistas dominem. Porque o povo será religioso. Claro, não existe política sem espiritualidade, política sem religião. O subtítulo do livro, do nosso livro aí, sobre a espiritualidade de Lula, na verdade, o livro surgiu por conta de uma carta que o Lula me mandou em julho, que está aqui no livro, que ele diz assim, que ele define a espiritualidade. Agora, olha que eu li aquilo, porque o Lula não é analítico, ele é sintético. Ele sintetiza e está tudo ali. E na carta ele fala que ele define espiritualidade assim: oração, meditação e militância. Eu fiquei chocado quando eu li aquilo, porque foi impactante. Isso está na carta. Está na carta do Lula, que é o subtítulo: oração, meditação e militância. Porque está tudo ali, gente, está tudo ali. Este caminho está ali. E esse é um caminho, me dá 2 minutos para eu explicar rapidamente? Sim, imagina. Esse é o caminho que abrange todo mundo, abrange cristão, budista, candomblessista, umbandista, ateu, ateia, agnóstico. E eu provo. Então ele fala das 3 dimensões da espiritualidade: oração, meditação e militância. Certo. O que é oração? Oração nada mais é do que pedir e agradecer. Isso é oração. Todo mundo pede e agradece. A gente, quando é criança, quando a gente é bebê, a gente pede. O que é o choro, se não um pedido? O que é o arroto depois do mamar, do que um agradecimento? O que é esse aprendizado do sorriso, se não um agradecimento à mãe? O que é um pouco mais tarde pedir: mãe, me dá uma bala. E a mãe nos ensinar a agradecer pela bala recebida. O que é pedir a mão de uma mulher ou de um homem e passar a vida agradecido porque essa mão lhe foi entregue. Né? Então, isto é oração. Certo. Tem gente que faz oração, que reza para Deus, para Orixá, para Alá, para Yahvé, para a energia, para o sagrado, para o divino, para a seiva. Tem gente que pede e agradece para outras pessoas. É tudo oração. É tudo oração. Então, nesse sentido, a dimensão da oração é algo que não está circunscrito às pessoas religiosas. Ela é uma dimensão de espiritualidade que abrange todo mundo. O que é meditação? Meditação, que o Lula nos propõe como segundo
o segundo passo da espiritualidade. Fica quieto. Aquietar. Nós só vamos ouvir o outro e a outra quando a gente ficar em silêncio. Enquanto a gente está falando o tempo todo, a gente não escuta. Faz essa experiência. Fica quieto de manhã. Esse horário eu gravo o Paz e Bem, eu acordo às 4 da manhã, gravo o Paz e Bem às 5. Esse é um horário maravilhoso. A hora que eu paro de falar no programa Paz e Bem, muitas vezes é isso. Eu paro de falar e o programa começa. Porque aí eu fico quieto e começo a ouvir o canto dos pássaros, né? O sabiá, que também é outro elemento que nos conectou demais, o Lula e a mim, esse é o canto do sabiá. O canto começa a acontecer e a meditação está acontecendo ali. Nessa hora que você faz silêncio, você escuta. Então, a meditação ela é fundamental, que é a ideia do silêncio para escutar o outro, o silêncio para nos integrarmos e não o silêncio para nos isolarmos. É fundamental, nós já falamos disso lá atrás, volto a falar. E a outra dimensão é a militância. Né? Então, não existe vida de espiritualidade que não seja uma vida que, a partir dessa dinâmica de pedir e agradecer, a partir dessa dinâmica do silêncio, não nos lance ao encontro do outro e da outra. E aí do outro e da outra individualmente e do outro e da outra socialmente, politicamente, globalmente. Né? Então, acho que o Lula capturou essa dimensão de espiritualidade e ele nos traz um projeto que diz assim: vocês de esquerda, abram os olhos e vamos começar a dialogar com o povo brasileiro nos termos da espiritualidade, que é algo que envolve 92% da população brasileira. Apenas 8% dos brasileiros se declaram, para o IBGE, ateus, ateias, agnósticos, agnósticos. E como você falou, que não quer dizer que também não tragam em si essa dimensão religiosa, etc. Quem que não se emociona ouvindo uma poesia com esse homem declamando? Eu digo para os meus amigos ateus e ateias, se você se emociona com uma poesia, você tem espiritualidade, não tem nada mais imaterial do que uma poesia. É bem legal, sabe, Mauro? De algum modo, acho que a gente vai se levando pela conversa, e como eu comentei no nosso primeiro programa, eu acho que vamos voltar também ao livro um pouco. Né? Tá, claro. Que eu fui me apaixonando também aí pelo tema e a conversa. Então, nós temos 24 textos, temos um texto do próprio presidente Lula e 10, me parecem, pessoas que visitaram Lula nas segundas-feiras, como a monja. E os demais, como esses autores foram reunidos? Conte um pouco mais do processo do qual derivou o livro. Por favor. Conto. Então, sabe que eu nem acredito como esse livro ficou de pé, porque foi muito rápido. Gente, eu não sou ninguém, né? Acho que foi assim, essa coisa do Lula é tão forte, tão impactante, que foi só chamar que as pessoas vieram. Então eu pensei, bom, quem que tem que chamar? Tem que chamar o Boff, tem que chamar o Beto, são dois que acompanham a espiritualidade do Lula há 40 anos, visitaram o Lula, e aí fiz um pouco essa relação, né, de quem visitou o Lula, né, quem esteve lá com ele. E aí aconteceu coisas interessantes, que tem várias pessoas no livro que me procuraram e disseram, é verdade que você está fazendo um livro sobre a espiritualidade do Lula? Eu comentei isso, né, nos programas. Falei, eu queria escrever. Falei, vem para cá, escreve. E apareceram textos maravilhosos de algumas pessoas que escreveram ali. São pessoas que jamais conheceram o Lula. Mas eu achei interessante, porque o que a gente construiu no livro, olhar de pessoas que tiveram intimidade com a espiritualidade do Lula ao longo da vida, né? O Boff e o Frei Beto há 40 anos, pessoas que presenciaram esse processo, né, do florescimento da espiritualidade do Lula na cadeia, e de pessoas que olharam para a espiritualidade do Lula à distância. Sim. E, portanto, constataram também esse processo acontecendo. Então, a gente tem esses diferentes olhares, porque o livro é todo ele voltado para o seguinte: como é que eu, autor, olho para a espiritualidade do Lula? Esse é o livro. O livro é isso, é todo mundo falando o seguinte: como eu fotografo, ou como eu filmo, ou como eu registro o que está acontecendo com o Lula do ponto de vista da sua espiritualidade. E o texto do Lula é fantástico, porque quando eu
pedi uma apresentação para ele, eu imaginei que, presidente, desculpa, mas eu imaginei que você ia fazer o que todo mundo faz, que ia fazer 2, 3 parágrafos, dizendo, ó, que legal e tal. O texto do Lula é maravilhoso. É o texto mais complexo que ele escreveu na cadeia. Né? O texto da própria lavra dele, visivelmente, é esse. Você lê o texto e você fala, é o Lula. Não tem ghostwriter, não tem ninguém que escreveu. É o Lula. O Lula está inteiro naquele texto. E há uma reflexão muito aprofundada dele sobre esse caminho, essa jornada de espiritualidade que ele fez. Né? Então, o livro é isso. Tem lá, a gente tinha tomado uma decisão, todos os autores cederam os seus direitos, certo. E os direitos seriam entregues à vigília, Lula livre. E graças a Deus não vai ser entregue, né? Acabou a vigília. Mas aí o acordo já foi de que, se fosse encerrada a vigília, que seria entregue para a Pastoral do Povo da Rua, que é animada, liderada pelo padre Júlio Lancelotti de São Paulo. Que é um dos autores, não parece? Que é um dos autores, é um dos 25, né? São 24 autores, mas o Lula, eu considero o Lula um autor do livro também, são na verdade 25 autores. Eu quero dizer, vou confessar, não contei para ninguém que eu puxei uma sardinha para o meu lado dessa decisão da pastoral, porque eu fui missionário na Pastoral do Povo da Rua, com o Júlio Lancelotti, anos atrás, por 6 anos, e acho que... Júlio Lancelotti é uma referência, né? Quem pensa em algo, que a religião pode ser algo positivo, pensa em Júlio Lancelotti, né? É muito forte, muito impactante. Então o dinheiro vai para lá. E o Júlio, ele conta no livro histórias maravilhosas sobre a relação do Lula com os moradores de rua durante os 8 anos de presidência do Lula. É muito... Tem uns bastidores ali de histórias da relação do Lula. Com os carrinheiros, né, de material reciclável, sempre participando do Natal. Durante os 8 anos... Gente, durante os 8 anos em que o Lula foi presidente da República, ele teve no Natal com os moradores de rua. Todos os 8 anos. Não era no dia do Natal, mas era na semana do Natal. E o Júlio era ele, junto com outras pessoas da Pastoral do Povo da Rua, do movimento de reciclagem também, que organizavam. E tem histórias maravilhosas, fantásticas ali, desta relação. Me parece que não é à toa. Eu falo sempre, não existe coincidência na vida, tudo é convergência. Não tem nada por acaso, tudo é convergência. Quando o Lula estava preso, funcionava numa instalação, numa antiga creche ali perto da sede da Polícia Federal, a cozinha da vigília, que fornecia alimentação para quem estava ali sustentando a vigília. Sim. Todo dia iam 10 moradores de rua almoçar ali. Todo dia. Iam ali, sentavam na calçada, almoçavam e iam embora. Não é coincidência, é convergência. Eles sabiam que quem estava preso lá dentro era o presidente deles. Claro. Né? Era o presidente do Povo da Rua. Claro, né? É incrível. Uma dessas cozinheiras foi a nossa companheira Dona Maria, Conta. moradora da ocupação Tiradentes. Que faleceu durante esse processo, militante de muitos anos aqui em Curitiba, e para quem o presidente Lula ele também mandou um bilhete que foi lido no sepultamento dela. Ele fez uma nota, né, de agradecimento a ela, mostrando essa sintonia, né? Isso é uma coisa fantástica. Gente, esse cara é muito impactante, porque... Lá falando eu falando impactante, não. É muito forte, porque o Lula relaciona-se com o máximo da sua humanidade, com o Obama e com a Dona Maria. Tem diferença. Não tem diferença. Essa é uma característica muito forte das crianças. A criança... se relacionarem. As crianças não olham a diferença. O Lula como criança. As crianças não olham a diferença. É estranho para as crianças pensar que existe alguém que é preto e alguém que é branco. E que, portanto, existe diferença. É tudo igual. Para a criança é tudo igual. Para o Lula, ele tem essa dimensão. É tudo igual. É tudo igual. Sim. Enfim, e aí, dentre esses autores, nós temos várias religiões. Então, temos católicos, a monja que é budista. Tem várias... Temos evangélicos, protestantes. Tem evangélicos tradicionais, tem os protestantes também.
Anglicano. Tem o reverendo anglicano, tem o pai. Temos religião de matriz africana. Então, tem aí a Adriana de Nanã, tem o pai Caetano de Oxóssi, aqui de Curitiba, por sinal. É alguém que fez um caminho bem importante ali com Lula na cadeia. Temos o Rabino. Tem o Rabino Jaime Fuchs, mora em Israel. Ele veio de Israel. O Rabino Jaime Fuchs relata a visita dele ao Lula. Ele veio de Israel exclusivamente para visitar, para acompanhar? Para visitar o Lula. Veio de Israel só para visitar o Lula, né? Tem o Raj Mangolin, que é muçulmano. Sim, então tem de tudo. Muito tem ateu. Tem de tudo. Tem de tudo. É muito interessante esse encontro múltiplo de religiosidades de espiritualidades na formulação. É muito legal, o livro está muito bem feito e acho que se ele cumprir, que certamente cumprirá, mas enfim, esse papel de resgatar também para o nosso campo popular e progressista essa perspectiva da espiritualidade, enfim, como tem sido sequestrada, como comentamos antes, pelo bolsonarismo, enfim, eu acho que só nisso também já será um papel incrível, né? O livro tem sido muito bem recebido, eu não poderia deixar de comentar o empenho da Cotter, né, em fazer do Sálvio, do Raul, da Cris, da Jussara, que trabalhou, seria difícil falar todas as pessoas, né, a Isadora, mas todo o pessoal da Cotter. Eu sou testemunha de como é uma luta fazer a Cotter aqui em Curitiba, e como é essa luta, eu sempre comento, difícil de fazer uma coisa legal e economicamente sustentável. Coisas legais que não ficaram economicamente sustentáveis, já vimos muitas, né? E acho que tem uma coisa muito legal que é o encontro da Cotter com o 247. Isso quer dizer, porque o 247 também, enfim, eu sempre assisto o 247, todo dia, independente daqui, né? E eu vejo que vocês mesmos falam isso, o Paulo Moreira Leite falou outro dia, né? De como foi importante profissionalmente também, humanamente, né? Ter encontrado um espaço que tem se mantido e que tem sido um espaço legal. Eu acho que a Cotter também tem feito isso no livro. Tá? Sim. Bom, eu trabalho no 247, sou editor, trabalho na Pós-TV 247, né? Além do Paz e Bem, do canal Paz e Bem. E quero dizer assim, estou com 59 anos. Sim, mas nunca fui tão feliz profissionalmente como nesse período no 247, porque... Nem na Voz da Unidade? Porque na Voz da Unidade eu era muito jovem ainda, muito jovem, acho que eu não tinha ainda essa dimensão. Sim. Né, a gente vai caminhando pela vida e vai perdendo as ilusões, vai ficando mais realista. Sim. E aí a utopia, ela vem com um gosto, um sabor que na juventude talvez a gente não consiga se apropriar ou consiga degustar com tanta complexidade como agora. Então é uma maravilha essa possibilidade de viver a utopia já na idade madura, né? Então, como Virgil, o trabalho com a ideia de um mundo melhor, de um mundo de justiça, é fantástico. Eu acho que essa experiência é comum para todo mundo que está no 247. E acho que é bem significativo o fato do 247. É o primeiro lançamento da editora 247, é esse livro. Não, né? Isso é o primeiro livro, é o primeiro lançamento. E acho que isso tem uma dimensão, né? E em parceria com a Cotter, a gente tem uma série de planos de novos lançamentos também. E acho que tem uma dimensão muito forte, que é assim, o que a gente tem constatado desde o início da pré-venda do livro, das declarações das pessoas, da mobilização das pessoas para comprar o livro, né, da relação amorosa das pessoas com Lula. Sim. Mas é que eu acho que tem algo a mais do que a política, e que só a espiritualidade é capaz de trazer, e que espero que a gente, quando falo a gente, a esquerda, que coopere. A espiritualidade, ela nos traz uma dimensão de sentido para a vida. É isso que você falou do povo. A espiritualidade dota-nos de sentido para a vida.
Então, o que eu tenho visto ou constatado nesse caminho do Paz e Bem e agora do livro é como há uma demanda por sentido de vida. Sim. Que está além da discussão da política, do salário, do emprego, está além disso. Isso faz parte, mas não é só isso. Né? Não é só isso. Há uma dimensão de sentido e que a militância nos dá, de estar trabalhando para construir esse mundo melhor, para estar expressando. Mas a militância, o Lula... E na espiritualidade. É nesse diálogo. O Lula, numa carta, ele falou disso, a gente conversou sobre isso, como a militância só pautada em si mesmada em militância, que não tem a dimensão da oração e da meditação, portanto da espiritualidade, ela se estiola, ela acaba virando um movimento de reivindicação e não um projeto de transformação de si próprio no mundo. Então, eu acho que quando o Lula vem e fala tudo isso, ele está dizendo assim, chegou a hora da gente retomar o diálogo do sentido com as pessoas, do sentido da vida com as pessoas. E me parece, termino por aqui que acho que nosso tempo está acabando, acho que tem algo novo e muito forte vindo. Porque diferentemente do que foi no passado, a teologia da libertação, as comunidades de base, que foram movimentos que foram surgindo e que hoje tem uma enorme dificuldade, tem um novo caminho de espiritualidade surgindo a partir de lideranças políticas da América Latina. Então nós temos Lula, nós temos Alberto Fernandes, nós temos Evo Morales, foi derrubado por um golpe, mas está aí com uma liderança, nós temos Pepe Mujica, todos eles unificados em torno da mesma figura. Tem alguém que unifica todos eles, que é o Papa Francisco. Certo. O Papa Francisco está muito além da Igreja Católica. O Papa Francisco é um líder dessa espiritualidade dessa espiritualidade aberta. Todos esses 4 grandes líderes da América Latina hoje convergem ao redor do Papa Francisco. Nós estamos fazendo essa entrevista hoje, sábado, dia 16 de novembro. Hoje, o Lula divulgou algumas cartas que ele trocou com o Papa Francisco. Né? Então, há uma relação de intimidade e cumplicidade cada vez maior. Acho que vem novidade nesse terreno da espiritualidade, muito grande, na ação comum, conjunta, deste projeto político-espiritual, de uma espiritualidade de vida, de partilha, de alegria, de justiça que vai se contrapor a esse projeto de espiritualidade fechada, voltada para a morte, né, fundamentalista. Então, nós precisamos de grandes líderes para reabrir esse debate. E acho que com Lula, Alberto Fernandes, Evo e Pepe Mujica, ao redor do Papa Francisco, que é também um líder latino-americano, a gente tem possibilidades, tem coisa nova vindo aqui na América Latina. Muito legal, Mauro, muito bacana. Sei lá, até passou rápido e a gente ainda ia falar de Canudos, ia falar... Pois é. O Lula também tem reivindicado, sim, né? Verdade. Que foi no outro polo de aproximação de vocês, ele adorou, ficou encantado. O curso de Canudos que é dado pelo professor... Pedro Lima Vasconcelos, que que é um dos autores. É um dos autores do livro, que ele aborda exatamente sobre essa questão da relação do Lula, espiritualidade e história do Brasil, que é fundamental. Que está no movimento de Canudos também, esteve presente essa dimensão. E o professor Pedro, que eu acredito que deva lançar mais livros pela Cota em parceria com a 247. Nós estamos conversando, porque primeiro o Pedro tem um livro fantástico sobre Canudos, que foi a base do curso de Canudos. O Lula leu, anotou o livro todo. Sim, incrível. Foi muito legal. E tem, a partir do curso de Canudos, o Lula nos pediu que fizéssemos outros cursos, que continuasse a tratar da história do povo brasileiro, que surgiu esse curso Retalhos da Nossa História, que é um curso das lutas do povo brasileiro, né? Da história da relação do povo brasileiro com a sua própria espiritualidade e da maneira como as elites relacionaram-se com esses momentos da história em que o povo brasileiro se viu diante da sua espiritualidade autônoma, se levantou e foi massacrado todas as vezes. E ele destacou agora em Salvador, e esses cursos estão no canal Paz e Bem. Sim, a gente passa... Eu assisti o curso da cabanagem também. Isso, a aula da cabanagem, muito forte, né? A comuna do Pará. Sim, né? muito interessante. Muito legal.
Já tivemos 31 aulas do curso. Perfeito. E ele passa originalmente no Paz e Bem, sempre passa no Paz e Bem às segundas e terças na Pós TV 247, mas ele está mais organizado, porque o canal Paz e Bem é menor, tem uma playlist em que tem todas as aulas ali para quem quiser acompanhar. Legal. E também acho que uma edição que vai sair dos próprios textos do Antônio Conselheiro, não sei se está sabendo disso, mas temos aí o projeto também, porque o Pedro de Lima Vasconcelos também publicou, tem esse debate sobre textos escritos pelo próprio existem 2 livros antológicos sobre textos do Antônio Conselheiro, ao contrário do que todo mundo fala. Sim. Todo mundo não, ao contrário do que as elites falam. Sim. Era um intelectual. Ele era um intelectual, ele escreveu. Muito legal, então teremos essas publicações na editora. E Mauro, foi uma alegria impactante vê-lo aqui nessa entrevista. Foi bom demais, homem. Gostei de você. Muito legal e muito bacana. Se você aceitar nossos convites, vamos fazer outras vezes, né? Você vai voltar a Curitiba, vai lá visitar a Primavera 29, Tiradentes, a Dona Cida. Legal. Nossa, vamos, sem dúvida. Claro. Vamos sim. Dona Cida, a gente faz um programa de lá pro 247. Isso, vai ser ótimo, vai ser muito bacana. Tá parecendo que a gente se conhece, mas a gente se conheceu agora, tá, gente? A gente ficou essa identidade toda aqui, mas isso foi só agora, né, cara? Paulo, gostei demais de você. Legal, mano, obrigado. Eu te conheço agora pessoalmente, né? Mas acompanho há muito tempo o seu trabalho, sempre gostei. Obrigado. Bem, graças a Deus. E Lula Espiritualidade, lançamento da Cotter Editorial e da editora 247, primeiro trabalho da 247. Essa é a nossa entrevista no canal KTT da Cotter, no canal na TV 247. A gente está aqui com a Viviane nos ajudando, nossa professora de filosofia, a Sueli, nossa professora de língua brasileira de sinais, e o Salve Nenquete da editora Cotter. Eu vou ler um trechozinho do Lula, que está aqui na 4ª capa do livro, o texto que o Lula mandou para o livro, em que ele diz: aprendi também que nunca estamos verdadeiramente sós, que somos parte de um todo, que a cada um é dada a missão de ser feliz e fazer os outros felizes, embora tantos ainda queiram o contrário. Eu acho que é uma ideia que resume, que espalha. E a gente vai terminar desejando paz e bem em língua brasileira de sinais, que é também a nossa conexão com o movimento das pessoas surdas e das pessoas com deficiência, um movimento também que nos encanta. E nós aprendemos agora há pouco a fazer paz e bem em língua brasileira de sinais. Outro movimento que foi sequestrado, de certa maneira, ali na campanha no bolsonarismo, e P em língua brasileira de sinais é esse sinal, né? Assim? Assim, em ângulo reto os dedos. Isso, assim, com o dedo, o polegar aqui. E nós vamos fazer paz e bem. Vamos mais uma vez para as pessoas aprenderem. Pera. Joga um novo dedinho aqui. Isso. Paz e bem a todas que nos acompanharam nessa grande alegria da entrevista com Mauro Lopes. Paulo.